Olá, criptomaníacos! Hoje tivemos a reunião do Fed, reunião do Banco Central dos Estados Unidos, para decidir a nova taxa de juros. E mais uma vez, tivemos um corte. Mas o preço do BTC caiu! Meu Deus do céu, como isso é possível? Há poucos vídeos atrás, não sei se foi aqui ou se foi no Instagram, eu comentei com vocês que não era para se assustar caso acontecesse uma queda em pleno dia de corte da taxa de juros, porque o preço já vinha subindo na expectativa desse provável corte. Então, quem compra boato, vende no fato, e foi o que aconteceu no dia de hoje. Mas a queda trouxe o Bitcoin para o ponto exato onde ele precisava vir, para o gap da CME, fechando, portanto, esse buraco no gráfico do mercado tradicional e voltando a subir a partir dali. Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. Se você deixar aquele maravilhoso like aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, já começando direto aqui pela notícia mais importante do dia, Fed corta juros dos Estados Unidos pela segunda reunião seguida. Portanto, vindo aqui, para a faixa de 3,75% a 4% ao ano. E não somente isso, a gente vem observando aqui que a situação das reservas bancárias americanas estava afundada. Notem pela linha tracejada que as reservas americanas atingiram aqui um patamar inferior a 3 trilhões de dólares. E o Fed precisa fazer alguma coisa para fornecer liquidez ao mercado. E aí o que acontece também na reunião de hoje é isso aqui. Fed anuncia conclusão do processo de redução do balanço em 1º de dezembro. Tá falando o que aqui? Que aquele quantitative tightening, ou seja, a restrição, o fechar a torneirinha do Fed, acaba a partir de 1º de dezembro. O Fed vai deixar o dinheiro fluir para dentro do mercado. Então tivemos duas notícias positivas no dia de hoje e duas notícias geralmente associadas ao aumento de preço do BTC, porque quanto mais liquidez existe no mercado, maior o preço para o Bitcoin historicamente. Mas a gente fechou a semana anterior lá nos 110 e abriu a nova semana lá em cima, lá para 113 mil dólares, criando, portanto, um grande espaço no gráfico do mercado tradicional, lá da CME, uma bolsa que fecha no final de semana. E a gente sabe que nos últimos meses, todos esses gaps nos gráficos vêm sendo fechados. E adivinhem o que aconteceu hoje. Em pleno dia de corte da taxa de juros, o preço do Bitcoin recuou para fechar este buraco aqui aberto no início da semana, Então, olha aqui, o fechamento semanal foi aqui e abriu a semana aqui. Então, este buraco aqui deveria ser fechado. Muitas pessoas falaram, pô, Guilherme, subiu aqui para a faixa de 116 mil dólares, mas o preço precisa voltar. Historicamente, ele volta, ele não vai continuar seguindo indefinidamente, ele precisa recuar para pegar impulso e aí sim, depois de fechar o gap, disparar. E foi exatamente o que a gente viu. O preço retornou para a faixa, chegou a cair aqui para 110 no dia de hoje, e a partir desse fechamento ele volta a subir. Já vou mostrar para vocês o que está acontecendo agora no gráfico. Isso aqui é positivo, pessoal. Após o fechamento, a tendência é o preço seguir na direção contrária. E é esse tipo de armadilha que tira Bitcoin dos novatos e passa para a mão daqueles acumuladores de Bitcoin. Notem como, desde aquela queda maior que a gente teve agora recente, que levou o Bitcoin, por exemplo, a 102 mil dólares na Binance, olha só o que aconteceu com os endereços acumuladores de BTC, que é a linha amarela. O preço caindo, as pessoas ficando com medo e eles acumulando mais e atingindo aqui uma alta. Endereços com mais de 100 BTCs bateram alta histórica. Então o Bitcoin saiu da mão dos novatos, saiu da mão das sardinhas e foi para a mão de quem tem grana. Isso geralmente sinaliza que vem alta na sequência. E a queda também está parando aqui no gráfico semanal, vou dar um zoom para vocês, Olha aqui onde ela está parando. Sobre a linha roxa, a nossa linha EMA21, que eu falei para vocês que ela é importantíssima para gerar reversão. A gente quer o quê? Confirmar esta linha aqui como suporte, ela que estava servindo como resistência, transformar ela em suporte para o preço disparar a partir dali. Mais ou menos o que aconteceu nesse primeiro movimento aqui, lá em outubro também, mas em outubro de 2023. Quer ver? Olha só, o preço vem para baixo da linha de tendência de alta, encontra a linha amarela, igual aconteceu agora, no seu suporte do degrau, sobe, rompe a linha roxa, sobe e volta para ela para testá-la como suporte, tá vendo?
testa a linha roxa como suporte, confirmando, aí o preço tem essa fortíssima disparada na sequência. Então a gente está passando pelo mesmo processo aqui, na minha opinião, de testar a importante média de 21 semanas como suporte. Por sinal, esse mesmo recuo aqui para a média de 21 aconteceu no ano passado, aqui. Tá vendo? Ó, estamos em outubro de 2024 e olha só o que acontece. O preço ele rompe a linha roxa e ele volta para testá-la como suporte. Confirmou como suporte, dispara, rompe o topo, né? E aí vai para um outro degrau. Então é o processo tradicional de um movimento de recuperação de preço para o BTC. Vou inclusive comparar outubro do ano passado com esse outubro no gráfico diário para ficar mais fácil para vocês notarem como é similar. Então, aqui nós temos os dois momentos, tá? O momento atual e o momento lá em outubro de 2024. Notem que nos dois períodos nós temos aqui canais de acumulação ligeiramente descendentes. O preço fazendo topos menores, né? Ele chega a romper para baixo da linha verde, que é o EMA 200 no diário. Aqui também aconteceu. E o rompimento deste canal aqui, ele só acontece quando a gente tem a confirmação da linha roxa, do EMA 21, no gráfico diário, como suporte. E também o rompimento do canal, fazendo confirmação dele como suporte. É o que acontece neste momento aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver também no final de outubro, tá? No caso do ano passado. Então, olha aqui. Neste momento, consegue romper o canal, a linha branca aqui, o topo do canal, volta para testar tanto o canal quanto a linha roxa, o EMA 21, como suporte. Confirmou? Acontece a explosão de preço e uma subida de 65% para o BTC a partir desse ponto. Então, quando chegamos agora no nosso canal atual, vocês vão notar que tivemos falsos rompimentos aqui em cima, por quê? Rompe o canal, quando volta para testar ele como suporte, falha. E falha também em testar a linha vermelha como suporte. E aí o preço desaba. Aqui é a mesma coisa. Rompe o canal, quando volta para testar tanto ele quanto a linha vermelha como suporte, falha e desaba para o fundo do canal. E agora, pessoal, o que está acontecendo aqui? É mais um teste. Nós fomos para o topo do canal, não conseguimos romper, voltamos para testar a linha vermelha como suporte. No momento, não está segurando, mas vamos lembrar que o dia não fechou, tá? A linha vermelha aqui, o EMA 21, está posicionado em 112,284, como vocês estão vendo aqui na direita do gráfico, né? Então não estamos distantes, estamos aqui em 111,627, dá para fechar o dia na região aqui da linha vermelha. Vamos ver. Esse teste é importante, segurando a tendência de explosão de preço na sequência. Mas o que precisamos é isso: testar o EMA 21 diário como suporte, confirmando, e romper o topo desse canal aqui, tá? Que nesse momento está posicionado ao redor de 115 mil dólares. Fazendo isso, na última vez que aconteceu, como mostrei para vocês, né, tivemos essa alta aqui, ó, uma alta de 65%. No caso, levaria a gente para 189 mil dólares se fosse do mesmo tamanho. Nem precisamos disso, né? Pode ser menos do que isso. Mas só para dar uma noção do tamanho da alta que esse rompimento gerou lá em outubro do ano passado. Vocês fazem ideia de quanto tempo a gente não tem um pump, uma alta grande diária, uma alta de pelo menos 5% em um dia para o Bitcoin? Acabamos de completar 173 dias sem uma alta superior a 5% no dia. Isso é muito estranho para o Bitcoin. O Bitcoin é considerado um ativo volátil, né? Então, com altos movimentos, alta de preço gigante, queda de preço gigante, mas não está acontecendo. 173 dias sem uma alta de pelo menos 5%. É o maior período da história. Olha aqui. A gente vê vários períodos aqui, ó, os topos marcados na cor vermelha, né? Quantos dias tivemos aqui, ó. Mas nenhum chega na altura de 173 dias. É muito tempo. Mas o interessante dessa análise é que em todos os momentos, ou quase todos os momentos onde tivemos aqui o Bitcoin com mais de 80 dias sem uma alta de 5%, na sequência o que vimos foi uma forte valorização de preço para o Bitcoin no ano em seguida. Então, olha aqui, por exemplo, a gente teve 85 dias em outubro de 2020, 85 dias sem o Bitcoin dar um diazinho com 5% de alta. E na sequência, né, um ano para frente, a valorização do Bitcoin foi de 454%. Em 2022, bear market, acontece o único caso
onde não deu retorno positivo no ano na frente. Foram 87 dias com o Bitcoin sem dar um retorno de pelo menos 5% e a gente teve uma queda de 37% no ano seguinte. Em todas as outras ocasiões, foram altas muito relevantes. 2018, 119 dias, retorno um ano à frente, 87%. 2016, finalzinho dele, 141 dias sem um retorno relevante, 1.566% de alta um ano à frente. E agora estamos com 173 dias, o recorde sem um retorno grande diário para o BTC. Qual será o preço do Bitcoin um ano à frente? É o que descobriremos lá em outubro de 2026. E os defensores do 150k como preço-alvo do Bitcoin não param de aumentar. Não sei se o Michael Saylor está vendo o meu vídeo, mas ele também, ontem, deu aqui uma entrevista falando que o Bitcoin pode atingir $150 mil até o fim do ano, até o final do ano, que é aquilo que eu também espero, E ele coloca aqui uma meta de $1 milhão por Bitcoin nos próximos 4 a 8 anos. Então, não antes de 4 anos e não depois de 8 anos. Imagina você ter um ativo hoje que está aí na casa dos $111 mil e daqui a 8 anos, no máximo, esse mesmo ativo está valendo $1 milhão. Isso não sou eu que estou falando, é o Michael Saylor. Mas nós dois falamos em Bitcoin a $150 mil ali próximo do final do ano. A análise é essa que vem se popularizando, Por exemplo, aqui nesta análise, a gente está vendo a trend line, uma linha de tendência do Bitcoin, que é essa linha azul central no gráfico, a linha média, e ela apresenta um desvio padrão acima, 2 desvios padrões acima, e a mesma coisa para baixo, um desvio padrão abaixo e 2 desvios padrões abaixo. O fundo deste ciclo está sempre próximo a esta linha mais baixa aqui de 2 desvios padrões, E vocês notem que naquela queda que a gente teve até $102 mil na Binance, a gente atingiu o fundo do poço, assim como aconteceu aqui atrás, em abril desse ano. A partir daqui, a tendência do Bitcoin nesse ciclo é recuperação, retornando pelo menos até a linha média, a linha central, que só para dar uma ideia para vocês, está ao redor de $140 mil agora. $140 mil. Então, essa seria a expectativa com a recuperação de preço do Bitcoin. E se pegar aqui um topo, por exemplo, um topo de ciclo para o Bitcoin, no final desse ano, no caso aqui está 25 de novembro, não é nem dezembro, Aqui já coloca a gente no patamar de $200 mil. Lembrando a vocês que estamos em Black Friday da Criptomaníacos com 30% de desconto para você ter acesso ao Nação Criptomaníacos com todos os conteúdos, todos os cursos, com suporte da minha equipe para acabar com a tua incerteza nesse mercado que não é nada fácil. Então, se você está precisando de suporte, aproveita porque esse 30% de desconto é somente na Black Friday, na Black Week da Criptomaníacos, o link está na descrição. Se precisar comprar Bitcoin com privacidade, utilize a Spike to Spike, o melhor P2P do Brasil, com desconto de 20% usando o meu link, que também está aqui na descrição ou no primeiro comentário. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.